Boa noite, gente. Vamos chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu vou convidar aqui as nossas convidadas. Oi, Sandra. Oiê, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, querida. Estou aqui convidando a Márcia agora. Vamos Uhum. aguardá-la. Entrou também. Muito bem. Oi, Bem-vinda, mulheres. Que delícia ver vocês aqui. obrigada, doutora. Ai, que bom. Que bom, o pessoal está chegando, já está aqui acenando. Então, bem-vindas. Eu gostaria de primeiro apresentar a Soraya, que esse sorriso dela. Soraya Solon, ela é a coordenadora do projeto Farmácia Viva na Universidade Federal de Mato Grosso, de Campo Grande, né, MS. Márcia Gutierrez é a coordenadora estadual do projeto Farmácia Viva, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Né? Então, é com muita honra que eu recebo vocês aqui para conversarmos, para falarmos sobre esse projeto maravilhoso e que eu tive assim o prazer de estar algumas horas tomando banho de chuva, né, Soraya? Lá na Matando Federal, escorpião, Sandra. Matando escorpião. matando escorpião também. Fui conhecer, né, esse projeto, fiquei encantada e quis muito falar sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, porque a Márcia não me conhece, né? Márcia, eu sou plantadeira de agrofloresta. Eu sou formada em fisioterapia, mas desde 2021 eu planto agrofloresta aqui no Feitiço do Mato, com foco em ervas medicinais. Que E aí chique. foi todo assim um período. A Soraya, às vezes, ela fica apavorada. Soraya, foram muitas ervas perdidas, muitos SAFs perdidos, até que as coisas começassem a funcionar. E o que eu fui observando? O desconhecimento das pessoas em relação às ervas medicinais e às medicinas que é possível realizar com elas. Então, no começo do ano, eu tive a ideia de fazer um encontro para comemorar o Dia das Mulheres, trabalhando as mulheres ancestrais. E aí, trabalhando, tentando trazer, resgatar essas histórias do que as nossas mães e as nossas avós faziam, como que era a alimentação delas, como que era a medicina, como é que elas tratavam as crianças, os filhos dela, a família dela, quando não existia o laboratório ainda e quando esses medicamentos realizados nos laboratórios hoje não existia no tempo delas. E aí a gente foi construindo, e conforme eu fui construindo esse encontro, eu já fui compreendendo que isso se transformaria em um encontro mensal. Porque aí a gente mobilizou uma equipe para falar sobre alimentação, para falar sobre a saúde, para falar sobre esses aspectos ancestrais, esses aspectos mais naturais. E aí Soraya veio na feira, né? E eu já tinha ouvido falar sobre esse projeto. E pedi a ela que viesse aqui para trazer mais luz, né? Para esclarecer sobre essa lindeza que é esse projeto. Porque eu sinto nesse trabalho também todo o resgate dessa ancestralidade. E aí Soraya falou assim, vou lá, mas primeiro você precisa conhecer o projeto. Ela é muito esperta, Márcia. Ela Ah, leva a gente lá e aí você apaixona também, não é? com certeza, tem que ir, não basta falar.
Aí ela falou assim, então, Sandra, mas aí chama a Márcia, vamos ter essa conversa em três. Então, só te atualizando um pouquinho, sabe, Márcia, para entender por Falei, que é, né, que a gente teve essa ideia de estar aqui falando, porque Soraya também vai estar dia 12 de abril agora, nós vamos fazer a segunda edição dessa feira, e a Soraya vai lá apresentar para o nosso público o que está acontecendo lá na Universidade Federal e todos esses desafios que vocês estão enfrentando para trazer essa medicina natural, essa medicina ancestral para a população aqui de Campo Grande, né? E eu gostaria, já comecei, né? Então eu gostaria que a Soraya trouxesse um pouquinho da história dela, falasse um pouquinho da sua história, depois a Márcia, para depois a gente começar a falar da Farmácia Viva. Fala um pouquinho de você, Sandra, Soraya. você abriu para eu falar sobre a minha história. É um Sim, perigo. é um Não, perigo. Vamos ter que deixar, vamos ter que convidar as pessoas a ficar um pouquinho mais do que elas foi demais. intencionavam. É. Sandra, então, olhe, antes de falar qualquer coisa, né? Obrigada por esse momento, né? Um momento rico. Eu entendo pouco de live, nada. Você viu, né? Que eu tive que testar onde entra, onde não entra, porque e eu não consigo ver quantas pessoas estão nos assistindo. Mas é um Sim, momento muito rico. A oportunidade que você está nos dando é única para poder divulgar, né, Márcia, o projeto, porque um dos objetivos do projeto é a divulgação das plantas medicinais para fortalecer a fitoterapia, né, nas casas, né, sim, em sim. que as pessoas consigam recuperar, né, o uso das plantas medicinais e criar o hábito de tê-las em casa para os problemas que as plantas Do podem dia a nos dia, né? ajudar Do no dia a dia a dia. dia. Então, assim, então, obrigada por esse momento, parabéns pela iniciativa, tanto da live quanto da Da feira. feira, da feira. Márcia, que delícia estar com você de novo, porque quando se fala em farmácia viva, é a Márcia, e eu me vejo junto com a Márcia, e uma equipe muito grande, intersetorial, né, Márcia? Mas eu e a Márcia, a gente sempre está juntas nesses momentos de divulgação do projeto, porque ela acaba respondendo pela Secretaria do Estado de Saúde e eu pela universidade, que são as duas instituições que realmente estão juntinhas, formando uma equipe só, apesar de ser interinstitucional, uma equipe só, né, Márcia? Com Para certeza. fazer acontecer o projeto. Porque tem muito trabalho, né, Soraya? É. Então, É. Márcia, é muito gostoso te ver aqui. E parabéns por tudo que eu conheço de você nesse pouco tempo, viu, Sandra? E por esse momento aqui. Estaremos na feira para falar presencialmente e as pessoas que estão nos assistindo aqui estão convidadas para ir, né, Sandra? Sim, Na sim. feira. Será Será, sábado. será sábado agora. E Márcia, fala para mim como é que você chegou nesse lugar, né, de ser uma coordenadora geral, mas ao mesmo tempo assim, de ser, porque acredito que não é qualquer pessoa que se interessaria por um projeto que eu acredito ser inovador, apesar de estar tentando resgatar uma cultura tradicional, ele é arrojado, ele é inovador, né? sim. Bom, gente, eu quero já começar agradecendo, né? Agradecendo a lembrança da Soraya. A Soraya é parceira, a gente está lá. Obrigada, professora, também pelo convite, ter atendido o pedido da Soraya. A gente sempre está junto aí, ela sempre está me incluindo. Obrigada, Soraya. É, Eu acho que para o farmacêutico, né, essa parte da farmácia viva, assim, é difícil um farmacêutico que não se encanta, né, com o projeto da farmácia viva, com os fitoterápicos, né, porque é, como diz, né, isso vem lá de trás, né, então tá na nossa alma, eu acho, assim, de farmacêutico gostar da fitoterapia, né, trabalhar com isso. E
quando nos procuraram, né, pela SES para poder concorrer ao edital, a professora Soraya já tinha, né, junto com o pessoal os colegas do município, eles estavam pleiteando aí já fazia um tempo, né, para poder conseguir ser contemplado, né, trazer para Mato Grosso do Sul esse recurso financeiro do Ministério da Saúde. E aí, no ano de 2024, a gente foi juntando, aí acho que vocês procuraram a Patrícia da Pix, aí a Patrícia veio atrás da gente, aí foi montando um grupo, foi juntando, como diz a Soraya, a equipe multi, A equipe foi foi se montando uma rede, né, Márcia? os Que é muito... simpatizantes, né, foram Que se juntando. delícia. E cada um colocando, dando a sua contribuição à escola de saúde pública lá na SE, junto à parte das práticas integrativas, da assistência farmacêutica da escola. Na universidade também, os professores das várias áreas, né, assim, foram juntando ali da escola, né. E aí, então, assim, aí acabou, né, ali a gente se elegendo ali entre nós, porque assim, né, geralmente cada um já tem suas atribuições, enfim, mas aí eu concordei, né, propuseram de eu assumir, né, esse projeto internamente dentro da SES. Aí, né, aí eu não resisti, porque é muito bom, né, é top isso, eu Não, falei, inclusive, eu vi uma foto de você semeando, botando sementinha na sementeira. Tem uma prova no grupo. assim, para mim, né, eu tenho aprendido muito, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área, né, apesar de ser farmacêutica, eu tenho muitos anos de formada, e eu trabalho na parte administrativa faz horas, né, então, assim, já trabalhei na parte de ação judicial, fazendo parecer técnico, já trabalhei na logística, CNRT, já trabalhei enfim, várias áreas, mas tudo administrativa, na área da fitoterapia eu nunca tinha atuado, então, assim, eu tô aprendendo muito, né, a Soraya, nossa, eu sei que ela também, porque eu escuto ela, conheço, né? Ela acha que nunca sabe nada, nunca sabe ser Sim, sim, ela muito. acha que não sabe. Ela acha que não sabe muito, ensina as coisas pra gente, mas está sempre buscando, é aquela pessoa que tem sede de aprender, né? Então ela Olha é aí, a uma Silvia está dizendo que a Soraya já é quase uma agrônoma. Não, ela foi me ver e chegou lá e falou: Nossa, parece a sala da minha mãe, né, Silvia? Parece a sala da minha mãe, do meu pai, esse lugar que você está, né? Com botina, pé sujo, roupa suja. As unhas maravilhosas, É. assim. Eu Eu cheguei lá falo, eu mostro assim. cavando com a enxada lá, fazendo buraco para plantar cana de macaco. Aí eu falei, vai ter o João lá, e eu dei uma filmadinha nela, né? E ela lá, né? Eu peguei aquela enxada Com lá a em mão cima, na massa. eu vou ficar com a mão cheia de calo. Mas feliz da vida, feliz da vida. Sim, sim. Está sempre lá. E assim, eu tenho um tempo de deslocamento, mas eu nunca chego antes dela. Também não vou muito, né? Eu vou uma vez por semana. Quem veio falar assim, diz que eu estou lá, né? Presente o tempo todo. Mas ainda não cheguei antes dela lá. Chego, É, ela já. eu não Ela e tenho. a Cor estão lá. Né, a Soraya, né, incorporou, tá lá, né, com a botina. Aí eu fui lá, né, semeei o negócio, fiz um vídeo. Sempre quando eu vou pôr no Instagram pra divulgar, né, aquela coisa. Aí meu amigo falou pra mim, falou, só tem que te falar uma coisa, aquela roupa sua tava parecendo roupa de gente de escritório. Você tem... Ah, meu Deus, Fala, calma, vamos por partes, né? Vamos por partes. Mas que escritório. Eu não lindo. tava com roupa de farmácia viva, de plantação, de coisa. Eu falei, Mas a Márcia, né, estamos esperando a Márcia ir para lá para coordenar presencialmente o projeto e estar ali comigo. Então, logo ela vai colocar a botina. Ela vai comprar a botina. Acho, acho quiser. que ela vai usar a luva. Não vai ser como eu, né, que Márcia, coloca. Se Márcia, Deus deixa eu te quiser. contar uma coisa. Você É. leva a roupa de guerra dentro do carro. Porque na hora É, que precisa, você corre pro banheiro, né, Soraya? Para matar é, escorpião, a gente precisa de bota. Aí a é, gente vai pisar em cima. Assim merece. é. Deus Mas gente, deixa eu ainda não trazer. bota a Silvia. É isso. Vamos tentar trazer, tipo assim, o que é a farmácia viva? Vamos tentar trazer esse olhar mais objetivo para quem está aqui nos acompanhando. O que é esse projeto, né? Qual é o objetivo? Qual é a intenção desse projeto?
Você fala, Soraya? Não quer falar, não? Hã? Não quer falar ó, o que é a farmácia viva? O que é a farmácia viva? Tá, vou Isso, falar. para a Secretaria do Estado de Saúde, o que é a farmácia viva? Não, assim, eu vou falar o meu entendimento. A farmácia viva é quando é um estabelecimento, né, que ele tem todas as etapas, né, para a produção de medicamentos fitoterápicos, né, e que é desde a plantação, a coleta, a, o armazenamento, a produção, a dispensação. Então, assim, a farmácia viva pega a cadeia toda, né, para poder produzir um medicamento fitoterápico. Esse que é o meu entendimento. Tô certa, professora Soraya? Então, ela é um estabelecimento farmacêutico, né? Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde. Eu não me lembro o ano da portaria, Márcia, eu anotei, está em cima da minha, mas foi 2010, eu acho, 2013. E logo em seguida saiu a RDC de boas práticas para farmácia viva. Então, primeiro, para quem está nos ouvindo, né, a farmácia viva é um estabelecimento farmacêutico, não é um horto de plantas medicinais. O horto de plantas faz parte desse estabelecimento. E nós vamos ter que ter o alvará de funcionamento. Toda farmácia viva tem que ter o alvará de funcionamento pela vigilância sanitária. Essa parte burocrática eu entendo pouco, acho que Márcia sabe mais, né, Márcia? A vigilância sanitária está conosco na equipe também, né? Fez parte da construção do projeto, mas a gente ainda está no momento de estruturação para conseguir o alvará sanitário. Então, o que é importante que as pessoas aqui entendam é esse primeiro ponto, é fundamental, né? É um estabelecimento farmacêutico como uma farmácia de manipulação, como uma drogaria. Qual a diferença? A farmácia viva, ela tem que produzir o seu insumo ativo, né? Então, é um Todo o processo. insumo farmacêutico ativo, vegetal ativo, ou ativo vegetal, IFAV, né, que a gente fala. E a gente precisa produzir dentro da nossa equipe ou assumir essa atribuição, mesmo sendo farmacêutica, é minha formação, e eu assumi o desafio de entrar nesse métier, nesse conhecimento maravilhoso da agronomia, do cultivo. Não sou ainda agrônoma, mas estou fazendo a especialização sobre cultivo e aproveito até para divulgar o trabalho maravilhoso da farmácia viva mais estruturada do Brasil, que inclusive tem capacitado muitas pessoas, e essa especialização que eu faço de cultivo é de lá, que é a farmácia da natureza, falo sempre, né, todos os dias Sim, que a Sandra me sim. encontra, quem me encontra, eu estou falando sempre da farmácia da natureza, que é de Jardinópolis, é Da uma casa de farmácia Ismael. viva, que atende o município de Jardinópolis, que atende o ambulatório da USP de Ribeirão, o ambulatório da Faculdade de Medicina, e é uma equipe também interinstitucional, envolvendo NAERP, USP Ribeirão e o município de Jardinópolis e tantas outras, né? Tem sido referência. Então, por lá eu estou fazendo essa especialização de cultivo e estou aprendendo a lidar com a terra. A Sandra esteve lá alguns dias nesse momento, a Márcia também. A planta que Márcia estava semeando, as sementinhas, é a equinácea. As sementes nós trouxemos de Jardinópolis, né, Márcia? Uhum. E 2 sementes estão germinando já. Sério? Então, Já está vindo com a brotação. a farmácia viva, ela é uma das estratégias do Ministério da Saúde para atender a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, que junto anda casadinha com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E E, inclusive, trazendo essa possibilidade de uma medicina natural, não é? isso,
essa é a questão, né? De Esse, resgate. esse é um ponto muito importante. Muito. E é assim, ao resgate das plantas medicinais, que antigamente se usava, né, como você disse, Sandra, o saber ancestral, Sim. e que está se perdendo a cada geração. Então, eu estou tendo a felicidade também de trabalhar com o Distrito Sanitário Indígena, com a população indígena, eles têm esse receio também, porque os jovens na comunidade deles e nossa, a gente, na minha disciplina de farmacobotânica, a gente percebe que eles não Estão têm o perdendo o conhecimento. interesse. E Não é esse conhecimento. e Não o tem. conhecimento ancestral era passado pela família, né? Então era Uhum. de pai para filho, ele vinha sempre passado os indígenas eles passavam esse conhecimento e essa sabedoria de um para o outro, né? Então era isso, era os anciães que passavam para os mais jovens. E hoje eles estão perdendo esse interesse. A juventude deles, como a nossa, está buscando outros caminhos e esse conhecimento e essa sabedoria está se perdendo. Não apenas para Então, nós, como também os uhum. indígenas, né? Então, foi para mim uma surpresa, porque eu achei que eles não tinham tanta preocupação como eu tenho aqui, né, vendo os meus alunos não indígenas. Sim. E a maioria não conhece, não sabe, diz que não usa, que na casa não usa, ninguém usa, não tem mais o hábito, não A, conhece, né? a modernidade trouxe essa facilidade, mas também está roubando algumas dessas informações da sabedoria mesmo, né? A Então, gente é é, a sabedoria popular. aí, Márcia, o que eu acho, Sandra, o que eu acho importante a gente colocar aqui também é a preocupação do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, de se colocar dentro do rol da farmácia viva. Incentivar o uso das plantas medicinais, sim, né? No Sim. sentido de resgate, mas aquelas que têm segurança, eficácia e qualidade. Então, assim, ó, a farmácia viva, ela tem que produzir a sua planta desde o cultivo, ela tem que processar. Então, a planta cultivada, o farmacógeno é coletado fresco, devidamente processado, limpo e processado, encaminhado. Para que ele mantenha as suas E substâncias terapêuticas, né? então, na área da farmácia, a gente fala de controle farmacognóstico, né? Então, nós temos que fazer todo o controle de qualidade para verificar todos os critérios de contaminação microbiológica, para ver para os padrões fisicoquímicos, se Sim. estão a contento, e também o uso tem que ser baseado na segurança, né? E já tem, vocês têm uma lista, né? A Farmácia Viva tem uma lista dos medicamentos que são comprovados que o efeito, né? E que eles são realmente medicamentosos, vamos dizer assim, que eles Então, olha, possuem essas propriedades. nem todas as plantas medicinais vão ter o conhecimento científico comprovado, com ensaios de segurança e eficácia. Entretanto, nós podemos nos embasar no conhecimento tradicional. Sim. Olha, eu até aqui gostaria de divulgar também, né, além do trabalho da Farmácia da Natureza de Jardinópolis, eles têm um site que se chama Fitoterapia Brasil, que serve para consulta né, sobre várias coisas relacionadas às plantas medicinais, mas a base que a gente tem usado para ter segurança de uso, mesmo os extemporâneos, o chá em casa ou a tintura, o formulário da Farmacopeia Brasileira. Sim. Ele é fácil de achar pelo Google, então, assim, as pessoas que estão aqui interessadas no tema e querem conhecer e saber qual planta usar, que tem essa base de Para que segurança e serve eficácia, e como mesmo, utilizar, né? mesmo aquelas que não têm conhecimento científico. A base de uso é pelo conhecimento tradicional. Elas estão no formulário da Farmacopeia Brasileira.
Então, é fácil baixar, né, formulário de plantas medicinais da Farmacopeia Brasileira do Ministério da Saúde. Eu gosto de consultar, tá até aqui, ó, tá na minha mesinha, porque quero tomar o chá de camomila, quero tomar o chá de erva doce. Como que eu tomo? Para que eu tomo? E, Quais são as inclusive, mesmo contraindicações? a forma de fazer o chá, dependendo da erva, ela é feita de forma diferente. Tem erva que é Então, fervida, tem erva que é colocada só na água quente e abafada. Então, cada medicina tem a sua forma de ser utilizada, né? Então, é então, muito olha, importante isso. o formulário é outra produção né, que o Ministério nos deu para atender a política nacional. Então, é incentivar a estruturação de farmácias vivas, é trazer para a população a literatura que nos dê segurança, né, de conhecimento seguro sobre o uso. Então, são muitas as Estimular o estratégias. interesse de profissionais que possam estar se especializando, estar tendo essa boa vontade mesmo, né, de estudar, de conhecer as ervas, inclusive para que possa prescrever depois, né? E E por falar nisso, quem são os profissionais, gente, que podem prescrever essas medicinas, o fitoterápico? os prescritores, né, o principal, assim, o que pode prescrever sempre é o médico, né? Que Sim. mais, Márcia? Hoje eu recebi visita de três professores lá da Faculdade de Medicina Veterinária, e um deles é do Hospital Veterinário. Então, o veterinário, Sandra, também pode prescrever, né, para os seus Sim. pacientes. E, Então, assim, ó, eu sou homeopatizada há 30 anos e nós chegamos a utilizar homeopatia para os animais domésticos. uhum, E é muito interessante, né? Então, eu trago a questão da homeopatia porque ela está também ligada a medicamentos naturais, é um outro tipo de processamento, mas é uma medicina natural, né? uhum, Então, nós utilizamos com os pets e, gente, é assim maravilhoso, né? uhum. Então, da gente olhar isso, os veterinários também se especializaram na homeopatia. Então, da mesma forma, acredito que a fitoterapia deve ter também o estudo e para ser utilizado também, né, O que os veterinários veterinário. possam utilizar com os animais. Então, eu já tinha que procurá-los e hoje eu tive essa alegria, né? Receber a visita deles. Então, assim, ó, médico, veterinário, dentista, os prescritores normais, né? Assim, É. e, e aí entra nutrição, farmácia, que mais? Não. Enfermeiro, Aí enfermeiro. tem o terapeuta, fisioterapia, pode, Sandra? Então, depende, tem pessoas que estão dizendo, tem alguns órgãos que estão especializando também fisioterapeuta, nutricionista. Então, isso, eu acho que isso hoje ainda está um pouco dividido, mas é assim, é algo que também precisa ser pesquisado, precisa ser estudado, porque o que eu entendo, né? É que é um campo muito novo, é um campo que está se abrindo e a gente precisa ver e esses profissionais da saúde que têm interesse e que possam ser capacitados e que tenham Uhum. interesse de ser capacitados, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, já fiz a inscrição da especialização, porque como eu comecei a plantar mais ervas, eu comecei com as rosas, depois eu comecei com capim-cidreira, e aí quando eu vi a quantidade de ervas estava crescendo, e aí é necessário o conhecimento, né? Então, eu falo que eu brincava de fazer isso. Na hora que eu comecei a destilar, eu fiquei apaixonada com a Eu destilação. tô, eu tô quieta aqui porque essa parte de prescrição do farmacêutico tá um problema tão grande que eu não sei nem o que eu falo. Eu acho melhor eu ficar Verdade. quieta.
É verdade. Então, Márcia, eu acho que é muito delicado mesmo, É, né? Mas a gente tem que ir observando isso, vendo como é, para onde que vai, né, caminhar essa questão. Porque quando a gente vê esse projeto se crescendo e se transformando numa produção de medicamento, a pergunta chega: quem é que vai Vai prescrever? prescrever. Os médicos estão interessados em em prescrever essa medicina natural, né? Os médicos também estão acostumados com a medicina que vem do laboratório, né? Então nós precisamos ter essa preocupação também, né? Os fisioterapeutas estão capacitados, né? Eu via quando eu fiz faculdade, eu percebia a semelhança do estudo muito com a medicina. Chegava em algum momento no estudo, nós íamos aprender a tratar, né, as lesões e os médicos iam aprender os acessos para a cirurgia e para fazer, né, o diagnóstico e o tratamento. Né? Então, eu acho que a formação do fisioterapeuta caminha muito junto, até quase o final da formação. Né? Então, há de se ver e de se capacitar, ver quem é que está autorizado, né? E se é possível que mais profissionais da saúde possam ser autorizados para que esse projeto de vocês, que é muito trabalhoso, não seja desperdiçado, e porque, inclusive, isso, né? Vocês vão preparar esses medicamentos e ele tem validade. A Uhum. erva, um investimento, todo um trabalho, né, para o sim. medicamento ficar parado na prateleira, E né, vencer, né? pessoas precisando, né, então, Sim. Porque com se, certeza. inclusive, se ele não é preparado adequadamente, se ele não é conservado adequadamente, quando a gente vê aquela geração espontânea está contaminando, né, a erva e você tem que descartar, né? Uhum. Então, eu tenho essa preocupação também, né? Porque é todo um trabalho, né? Quem está vendo ali, né, Soraya? Quem está vendo todo o movimento, é, da germinação, de semear, de cuidar dessa planta, a coleta. Depois da coleta, tem toda a preparação, a higienização, vai ter estufa, vai ter que secar, né? O envasamento, todos esses processos, ele é muito moroso e muito trabalhoso. Não E se faz controle de qualidade mais o também. controle de qualidade, né? Então, há de se ter uma preocupação com os profissionais também que vão prescrever, né, esses medicamentos. Sandra, olhe, você me faz lembrar de duas coisas, né? Dentro, a política nacional começou em 2006, tanto a de PIX quanto a de plantas medicinais. Um dos problemas nessa história da política, né, e das estratégias que foram incentivadas e financiadas para que a fitoterapia avançasse no Brasil, um dos problemas sérios foi a falta de prescritor. Sim. Então, alguns municípios do Brasil tiveram situações curiosas até, né? Então, capacitavam os profissionais para prescrever, né? Então, tem modelos de prescrição que, Sim. que eu já vi em palestras, né? Eu Onde também já assisti. prescreve ao fitoterápico, mas também prescreve o medicamento tradicional alopático, né? Não Ou seja, o confia, né? médico não confia. Não Então, confia. a Lourdinha deve ter informações sobre isso, né, Márcia? Porque na Escola de Saúde Pública também foi feito especialização para capacitação dos médicos. Então, muitos movimentos já aconteceram para capacitar os prescritores para a rede pública. Algo que eu não falei aqui também é que a Farmácia Viva é um estabelecimento farmacêutico para o SUS. Sim. Ela não pode vender seu medicamento e ela é para atender o público do SUS. E aí as capacitações foram voltadas para esses Para os profissionais. profissionais do É, SUS.
E, ó, então, na sua fala, eu me lembrei, né, das coisas que eu ouvi sobre essa fragilidade. O edital que participamos tinha um eixo de capacitação obrigatório, né, Márcia? Então, no Sim, nosso projeto, então, por que existimos aqui, no, né, Farmácia Viva do Estado do Mato Grosso do Sul, onde existe uma parceria muito grande da SES com a UFMS. Essa farmácia viva é do Estado de Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde, onde tem um parceiro forte, né, Márcia? Eu acho que nós somos fortes, né, dentro do processo, nossa, porque é a é, executora do projeto, né? então, a UFMS cedeu o espaço de 1 hectare que vai ser demarcado oficialmente agora, sexta-feira, depois de amanhã, e todas as estruturas, né, do curso de farmácia envolvidas no processo. E um dos eixos é a capacitação, que é onde a nossa colega Lourdinha, da Escola de Saúde Pública, faz parte, né, responsável por esse eixo. A Renata, E a Renata está na dispensação, na capacitação, é a farmacêutica da nossa equipe, que é fitoterapeuta clínica, né? É farmacêutica capacitada em fitoterapia clínica. Então, a capacitação foi exigida pelo Ministério, viu, Sandra? Entendendo que a E é importante fragilidade do processo do, é a falta de e prescritor. e ao mesmo tempo a fragilidade do produto, porque quando vocês recebem essa verba para começar esse trabalho que é trabalhoso, vamos colocar dessa forma, e vai demorar um tempo de processo, por exemplo, depois vocês vão processar todas essas ervas, secagem, depois vai para o laboratório ou para a farmácia para que isso seja preparado, porque inclusive não é apenas as ervas que serão dispensadas, é, ela também será feito o processo de extração. e E são assim, várias formas de extração, não é isso, Márcia? não, então assim, para colocar, porque assim, é um projeto, quando fala em capacitação, né, a gente tem um desafio grande, porque é um projeto estadual. Quando a gente foi desenhar ele, nós estamos quebrando a cabeça. Como que a gente vai fazer? Porque assim, tem alguns detalhes, né? Aí nós gostaríamos, né, de ter o cultivo em mais de um local, né, para estimular, né, os outros municípios a produção, mas não tem como, porque senão a gente teria que investir lá na parte da preparação, que é a secagem, com estufa, com isso, com que equipamentos, né, estrutura E toda a estrutura, né? nos municípios. Você fala, não, não vai dar, porque, né, tem que ser, depois que você coleta a planta medicinal, tem todo o tempo, né, que ela para Tem. iniciar Porque o senão ela oxida, né? isso. Então, aí nós decidimos fazer tudo centralizado aqui. Mas de qualquer forma, a produção, ai, nós temos que atender a um projeto estadual. Como que a gente vai fazer para chegar nas pessoas? Aí que a gente falou, não, vamos colocar na farmácia escola, porque ali o HU atende gente do estado todo, né? Então, assim, é como se não é piloto, porque já é um projeto grande, né? Mas, assim, digamos assim, aí o nosso objetivo também, na hora de capacitar, de prestar uma assessoria, um apoio para os municípios, né? É dizer, né, assim, como eles podem também montar a Farmácia Viva, participar do edital que abre todo ano para eles concorrerem a levar o recurso para o município deles, né? Nesse sentido. O Ministério da Saúde também, ele, além do recurso da farmácia básica, que esses municípios podem usar para comprar o medicamento fitoterápico, né? E ter lá na sua farmácia a isoflavona, o xarope de guaco, as como é que fala, os medicamentos fitoterápicos que eles desejarem. Esse ano teve um recurso extra que o Ministério mandou, além do da farmácia básica, que é para ajudar a incentivar ou comprar medicamento, que seja no cultivo, enfim, eles podem usar esse recurso extra que veio esse ano para na área da fitoterapia. Então, a gente
E o nosso desafio agora é montar um cronograma para poder fazer essa capacitação, ou que seja presencial, virtual, né? Então nós estamos fazendo esse desenho, mas eu não sei, assim, a gente ainda está na fase de lutando Com pro plantio. com plantio, com cultivo, contratação de gente, né? Comprar equipamento até para o cultivo, né? Inchada, essas coisas. A gente não conseguiu ainda executar o recurso. O que nós temos até agora é uma conquista da professora Soraya, lá da universidade, junto com os colegas ali, porque assim, a iniciativa que tem até agora é assim, conquistas, porque assim, tem gente que comprou a briga e foi atrás de um parceiro, de outro, de projeto, voluntário, todo mundo que está ali ajudando é voluntário, porque o É que recurso mesmo apaixona, veio apaixona, né? Ministério da Saúde, ele não foi, já foi assinado o convênio, o secretário super empenhado, né? Todo mundo amando o projeto, mas o serviço público, infelizmente, ele é meio burocrático, né? E aí, assim, foi assinado o projeto, o No convênio, convênio. passar o recurso para a universidade executar, lá pela meio da FAPEC. Então, essa parte já foi. Agora, a gente tem até que ver, né, Soraya, se o dinheiro já foi repassado. Mas, então, assim, é tudo muito moroso. Mas as coisas vêm acontecendo mesmo com essa morosidade. A professora Soraya, nossa, tem se dedicado. Por isso que ela chama para ir lá, porque todo mundo que vai lá apaixona e vai lá também. É mais mão de obra que vai chegando. A Silvia está colocando que tudo é muito demorado, mesmo porque depende inicialmente do crescimento das plantas. É assim, a gente demora um pouquinho para poder entender como é que as coisas vão funcionando. Mas quando as plantas começam a vir, professora Silvia, quando a gente vê elas brotando e as coisas não estarem prontas para dar a continuidade no processo, é lógico que a gente não perde a planta porque você joga no solo e ela serve como cobertura de solo e ela aduba o nosso solo para as próximas plantas. Mas é muito triste a gente ver o resultado do trabalho da gente tendo que servir de adubação em vez de seguir o processo natural para o qual foi programado, né? Então, assim, é sem polêmica, né, gente? Mas realmente eu acho que é um ponto para se pensar quando se coloca mulheres que são fazedeiras, né? E que põem a mão na massa e faz com que as coisas aconteçam para que realmente esse resultado final encontre o seu paciente, né? Encontre o seu cliente, para que eles também possam comprovar o efeito desse medicamento, porque é feito com muito cuidado, é feito com muito carinho, né? E a medicina da erva, ela é maravilhosa, gente. Então, e tem muito essa questão. Eu, como uma mulher homeopatizada há 30 anos, o remédio de laboratório me toca no estômago e ele ataca o fígado, ele ataca o rim, né? Porque dependendo de um antibiótico muito forte, para mim, que sou homeopatizada há 30 anos, ele não encontra respaldo. O meu organismo não reconhece porque ele está habituado com o medicamento natural. Então, se a gente pode oferecer para a população esse medicamento que vai realmente fazer bem e não vai dar efeito colateral, eu acho assim que vocês estão de parabéns e de ter essa consciência de olhar um pouco mais para frente e de fazer com que essa equipe realmente funcione e já comece a funcionar agora, para quando vocês começarem a oferecer essa medicina toda embalada, toda envasada e pronta para o uso, encontre o destino final. Então é muito importante a gente ver o resultado, né? Uhum. E assim, a nossa biodiversidade aqui é tão, né, cheia né, tão grande. E aí a gente foi lá em Jardinópolis conhecer, e aí viu todo o banco de germoplasma lá, né, Soraya? Eu falo, pra mim é tudo novo. Quando eu vi aquilo, ai, cachorro latindo, gente, né, em casa. Maravilhoso, fica apaixonada.
Não, sim, a preservação das espécies, né? Lá era a espinheira santa. Nossa, tinha espinheira santa de várias espécies, tudo, né? De Não, vários lugares. vários lugares. É, então, assim, eu falei assim, nossa, isso aqui parece um... É, é tão importante guardar, né? Sim. Todas aquelas... Conservar, né? Sim, com certeza. E estímulo de pesquisa, né? Tanto é que lá no Ministério da Saúde eles falam, né, que a farmácia viva, as farmácias vivas, né, do Brasil, as que mais dão certo são as vinculadas a universidades. Por quê? Porque tem os alunos que desenvolvem, né, projeto de pesquisa e tem tanta, né, é, recursos paralelos e mão de obra e, né, enfim. E isso é importante, né? Porque a Farmácia Viva já tem uma lista muito grande de ervas com comprovação científica, mas os estudos, né, podem ser Então, feitos com aquelas que ainda não têm. E não, você, aquelas que tem também tem muito estudo ainda a ser feito. É um sim, universo, é inacabável, assim, de tanta coisa ser produzida em ciência, né? O, eu utilizava muito os óleos essenciais quando eu era fisioterapeuta, e principalmente na massagem, né? E aí você começava a pesquisar os benefícios de alguns óleos, né? Através do benefício da planta. Então, vamos dizer assim, a lavanda. Eu falo, para que serve, Sandra? Eu falava assim, gente, se ela fizer a metade dos efeitos que ela diz que faz, ela já faz milagre, porque é uma abundância de elementos terapêuticos, e aí você vai apaixonando por aquilo que ela carrega, né? Por uhum, essa memória que ela está impregnada dessa medicina, né? Então uhum. são muitos benefícios mesmo, gente. E é assim é um contexto que você mergulha e você quer saber mais e você quer estudar mais, É. porque é muito rico, né? Então, o que a gente quer muito também, toda farmácia viva, né, tem esse objetivo também, além da capacitação, da produção, estimular os quintais medicinais e os comunitários também, né? Os É, quintais medicinais das famílias, nas famílias e na comunidade. Então, antigamente toda a família tinha sua horta, né? Eu sou desse é, tempo, eu não sei então, vocês, é. Eu né? visualizo assim que a gente possa fornecer para as famílias que As desejarem um hortinhas, kit de plantas, de como se fosse pronto-socorro caseiro, sabe, Márcia? fazer uma A- farmacinha Uma caseira. farmacinha com as mudinhas, né? E com toda a orientação como plantar. E eu acho que isso vai impactar muito bem, sabe? Porque Sim, traz isso que você falou, Sandra, vai resgatando. sobre a lavanda. Tudo que você me falou me remete a encantamento, né? A Sim, planta encanta. Essa sim. conexão com a planta encanta. E a natureza é abundante e generosa. Então é isso que eu estou aprendendo agora, nadando nessa praia do cultivo, nessa nova praia da minha vida, né? E eu acho que as pessoas que tiverem contato com essa experiência vão se encantar também. E Sandra, quando, e quando a gente põe a mão na terra, aí né, a gente nem se preocupa mais se está encardida, se tem terra embaixo da unha. eu já tenho essa natureza, né, de não me preocupar muito com essa questão, né, Com a de estar questão com... estética, né? Então eu estou muito à vontade ali no meio da terra, com a roupa suja. E é um projeto apaixonante porque você vislumbra o benefício que ele vai trazer, né? Uhum, Então, e ao mesmo tempo assim a gente percebe esse movimento, como vocês estão trazendo a questão das equipes, né? Cada vez que a gente chega lá tem mais pessoas e tem mais uhum, pessoas chegando, porque elas chegam e elas veem um movimento acontecendo e elas querem fazer parte.
né? Elas Uhum. querem botar uma sementinha na sementeira, elas querem pegar um vaso e levar lá para o local onde ela será plantado. Elas querem botar a mão naquela, não apenas na terra, né? Mas realmente naquela planta que tem um conhecimento antigo aí nessa Uhum. memória celular das pessoas, né? Uhum. Porque pode ser que a mãe já não cuidava, ou a mãe não tinha uma horta no seu quintal, mas a avó tinha. A minha avó, ela tinha uma fala, que eu me lembro, eu com 12 anos, e ela colhendo no meio da calçada, do terreno, né, de casa, eu não me lembro qual era, ela dizia que era o almeirão rústico, alguma coisa assim. Aí eu perguntei o que ela ia fazer. Ela falou assim: eu vou fazer uma salada para mim. Eu falei: como assim, vó? Você vai comer mato? Ela falou assim: filha, o meu povo já dizia que aquilo que nasce no quintal de casa é aquilo que nós precisamos para manter a nossa saúde. Gente, eu tinha 12 anos. Isso já tem 50. Olha. Então, e eu me lembro disso. Eu consigo ver ela abaixada ali, colhendo aquelas folhas. Tipo assim, eu não me interessei em experimentar a salada dela, não. Né? Com 12 anos não existia esse interesse. Mas essa memória eu guardo. Né? Então é importante a gente compreender isso. O quanto que esse projeto que tocou o coração de vocês, tocou a alma de vocês, tem uma importância que nem a gente tem ideia, né? Do quanto que isso vai ser transformador, o quanto que isso vai resgatar essas memórias ancestrais que estão nas minhas células, nas células de vocês, e que as nossas avós tinham esse conhecimento e esse hábito e a gente foi perdendo, né? Uhum. Fica apenas na lembrança e que Fica. vocês de alguma forma vocês estão resgatando. E é muito interessante como ele é acessado quando a gente está trabalhando com isso, Sandra. Eu não imaginava que eu fosse sentir tudo que eu estou sentindo, né? Porque Sim. eu nunca fui do cultivo, né? Apesar da minha mãe ter o quintal, eu nunca fui feliz no cultivo. Já tive algum sucesso com manjericão em casa, mas é uma conexão que surpreende. Olha, dentro da sua fala, Sandra, desculpa te interromper, mas só para fazer uma complementação àquela fala que você trouxe da capacitação dos prescritores, associando com esse encantamento, né, para dentro da formação dos prescritores. Professor Fábio Carmona, que é da fitoterapia, da fitoterapia da USP Ribeirão, né, Faculdade de Medicina. Ele citou na aula do curso de especialização que aconteceu nesse sábado que o curso de medicina, Márcia, olhe só, e as pessoas que estão aqui assistindo, olhe que interessante. O curso de medicina da Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto, USP Ribeirão, todos os alunos do curso fazem estágio na farmácia da natureza. Não é quem escolhe. Então, eu entendi assim, né? Tem lá um determinado módulo de ensino, onde todos os alunos de medicina passam pela farmácia da natureza. E pelas fotos que Ele, ele mostra, ele ele mostra. está formando os fitoterápicos. Então, ele mostra os jovens ali no meio das plantas, mexendo com a terra, com um sorriso no Despertando o rosto. interesse. Isso, mostrando esse encantamento e essa conexão, entende? E Sim. aí, olha, os dele, que são de pediatria, que é a especialidade dele dentro da USP Ribeirão, os alunos de pediatria que passam pelo módulo da pediatria, não sei se residência também, eles atendem no ambulatório da farmácia da natureza. Então, eles vivenciam a farmácia viva sempre ali. Então, ele sim, né, está conseguindo formar ou mostrar a fitoterapia com outros olhos para os novos prescritores. E, de imediato, assim, eu já procurei a doutora Maura, da Faculdade de Medicina aqui da UFMS,
A que Maura trabalha. vai com certeza apoiar esse projeto, porque ela também é maravilhosa. Então, a Maura esteve lá já nos visitando, mas aí procurei por ela para poder conversar com ela sobre essa experiência que a USP Ribeirão tem, né? Sim, Então, porque o foco é na conexão, entende? É de estar sim. ali vivenciando um Não, processo que nos conecta. e aí você já está trazendo uma das soluções, né, Uhum. para que esses médicos futuros eles já façam parte prática lá na Farmácia Viva da Universidade Federal, para eles já irem se familiarizando com essas medicinas naturais. E aí a gente dá para experimentar, né, Sandra? O jambu é Sim, qual que é outra que eu dou para experimentar? A estévia, eu vou levar na feira a sábado. estévia, sim. A estévia e a caferana. E ou tantas outras, que é uma Que experiência sensorial. que quem conhece já vai sentindo, né? Se não conhece a erva, ele já vai pelo menos percebendo o efeito, né? Que é igual E, essa que faz a dormência, né? Na boca, você pode não identificar qual é o sabor, mas logo você já percebe o efeito que ela está fazendo. Então é uhum, muito, muito importante, né? uhum, Ok, né? Esse é um projeto para os que estão se formando médicos agora, mas a gente ainda continua com a polêmica anterior, né? É uhum. necessário também se especializar aqueles que já estão formados, não é? E acredito que muitos, como nós, vão se apaixonar também, né? Por essas ervas, por essa medicina, e vão formar essa equipe, né, de vocês e fazer com que ela cresça mais e os prescritores também possam, né, se apaixonar como nós. Uhum. Que bom, gente. Nossa, agradeço muito. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo, né? Quero convidá-las para ir na feira, ou à feira, nos ouvir, né? Estaremos lá na feira sábado. No sábado, dia 14, dia 12 do 4, é sábado agora, vai ser do ladinho do Shopping Campo Grande, na Avenida Doutor Paulo Machado, número 339. É no estacionamento, é uma feira pequena, é uma feira bem intimista, mas a gente está trabalhando, é isso, teremos palestras, informações, não tem apenas comércio. O nosso interesse é realmente em despertar essa consciência nas pessoas, né? Já temos um público que eu acredito aqui em Campo Grande que já estão buscando essa vida mais natural, essa vida mais conectada com a sua essência, mas também com essa alimentação, com essa natureza mais intrínseca, né? Vamos dizer assim, com aquilo que não me dá reação, com aquilo que não me prejudica, mas que realmente a gente possa vir para essa vida mais natural e mais conectada com a nossa ancestralidade. E aí eu falo, minhas convidadas que me lembram da feira, porque eu me empolgo no assunto e aí eu esqueço. Eu achei que também colocar a Soraya para convidar quem desejar conhecer a Farmácia Viva, né? Ir lá um dia, Sim, isso. para poder organizar, né, a visita. Porque assim, cada vez que a gente vai lá é novidade. A gente É visita essa novidade. Tem gente nova, tem plantas novas, tem trabalho novo, né? E é aqui. maravilhoso. Também eu acho que vale super a pena. E vão preparados e vão de coração aberto. Porque o É. máximo que pode acontecer, pessoal, é vocês não querer sair mais de lá. E vocês se tornarem também um voluntário apaixonado. Mas eu acho que isso vale super a pena. É. Nós Não temos é a nossa verdade? guardiã, a Clotilde, temos o Sim. João, que é o senhor tudo ali, né? O E ele Vitor. que vai trazendo as ervas. Você conhece essa? Você conhece essa? Ele que
É muito É muito bacana. bom. Então, sim, todos estão convidados aí, né, Márcia? A gente quer ter depois uma programação de visitas para receber as pessoas de uma maneira mais estruturada. Ô, E Sandra, eu não Márcia, posso? se quiser vir conhecer a feira também, eu estou programando com a Soraya para ela vir conhecer o sistema de agrofloresta e ver como é que ele está inserido, né? Como que as Sandra, ervas medicinais a estão. Clotilde está aqui. Clotilde, ó, deu parabéns. Parabéns Ah, para tá. ela, nossa guardiã. Ai, que bom, Clotilde. Bem-vinda, querida. Então, Ô, sinta-se Sandra, convidada, Márcia. Fala, querida. ó, Obrigada. Márcia, foi bem bacana. Olha, eu não posso deixar de falar que esse nosso encontro está sendo fruto de um trabalho da Fiocruz, né, Sandra, da Redes Sim, Fito. Por sim, quê? A Redes Fito da Fiocruz Nacional, ela tem o objetivo de criar os núcleos regionais, incentivar os arranjos ecoprodutivos locais, né? Então, eu faço parte desse núcleo e nós criamos o arranjo e eu conheci a Sandra pelo arranjo ecoprodutivo local. Então, quem sim, estiver nos assistindo e for produtor, de alguma forma, trabalhar com fitoprodutos, não precisa ser só medicinal, pode ser cosmético, né? Outros fitoprodutos dentro de Mato Grosso do Sul, se trabalhar, pode, e né, nós convidamos, nós estamos com para portas abertas participar. para recebê-los nesse arranjo ecoprodutivo local. Aí teria que escrever para você, né, Sandra, para a gente pegar um nome e poder incluir nesse grupo. Porque, ó, veja bem, Sandra, o poder, né, desse objetivo da Fiocruz criando a Redes Fito. Ele Sim, nos conectou, né? Eu encontrei você pela Ana Letícia, né? sim. Então Eu foi já um estava no processo. grupo e é exatamente Isso, são as redes de comunicação, não é? isso. As É redes de interesse é muito importante isso, Soraya, né? a Então, formação assim, dos arranjos. Então, sim, a sim, Fiocruz está de parabéns, porque esse nosso encontro é fruto desse trabalho que ela faz arduamente, sabe? sim, e Eu, mantém. eu, As redes de conexão que a gente vai formando. E isso. eu agradeço muito, muito, queridas. É uma honra mesmo. Márcia, espero te ver lá no projeto. Espero que você venha conhecer aqui o Feitiço do Mato Nós vamos lá. e para ver como é que a gente também, né, faz esse planejamento de É. ervas e é muito lindo. É, Tá bom? muita experiência, viu, Márcia? Sandra tem muita experiência no cultivo. Eu vi lá o vídeo da sua irrigação, Sandra, parabéns. Temos Lá, muito a aprender com você. A Então, Sandra nos do muda de Lang Lang, vetiver, melaleuca e melaleuca. e Melaleuca. melaleuca. Nossa grande floresta medicinal terá espécies que Sandra Tenho nos várias mudinhas presenteou. aqui para você depois. A hora que você vier, você vai levar também. E ela é grande conhecedora das rosas. Sim, meu jardim está maravilhoso. É, E a bom. medicina, né? A medicina das rosas, ela é muito, não vou nem dizer mais antiga que as ervas, não, né? Mas a medicina das rosas, ela é muito antiga também. Sim. Queridas, um beijo grande, muita gratidão mesmo. Foi uma honra conhecê-la, Márcia. Uma igualmente. honra receber Soraya, viu? Nos encontraremos na farmácia viva, né? E aí Na feira. beirando as nossas ervas. Um beijo grande para vocês, Beijo. gente. Obrigada, Sandra. Obrigada. Grata, grata, Obrigada, querida. Márcia. Tchau, gente. Beijo. Beijo.